as nossas habituais saudações. Isto é uma espécie de serviços públicos essenciais a propósito dos contratos celebrados pelos consumidores no famigerado leilão da famigerada DECO e em que entregaram a sua bolsa à Endesa. Agora, com as consequências negativas que se vêem, e cada um a seu modo a lavar as mãos como Pilatos. E Portugal é um país curioso porque aceita as patranhas de qualquer pseudo-instituição, destas sociedades comerciais que se fazem passar por associações de consumidores. Repete-se, a DECO Proteste Limitada não é nenhuma associação de consumidores, é uma sociedade comercial que tem em mira o lucro na dependência da Euroconsumers SA, uma multinacional que explora os consumidores na Europa como na América Latina, constituída sob forma de sociedade anónima, com capitais maioritariamente belgas, numa esperteza saloia que cumpre os seus objetivos. Mas isto para dizer o quê? Tratando-se de serviços públicos essenciais, vale tudo aquilo que os fornecedores, como no caso da Endesa, se permitiram fazer em relação a inúmeras situações em que se está inclusivamente a dizer às pessoas que, para poderem beneficiar de melhores preços, devem, afinal, cortar nos antigos contratos, abandonar os antigos contratos e fazer novos, como se disse um dia destes na televisão. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Bom, e depois isto suscita de novo uma questão recorrente. Por que razão é que, mesmo que não cumpram a lei, o célebre artigo 5º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, que ninguém tem explicado aos consumidores o que quer dizer e que nós afloramos no último apontamento, o que é que isto suscita, afinal? O de saber se o fornecedor tem ou não direito de cortar a seu bel talante, isto é, por sua alta recriação, o fornecimento de um serviço público essencial, ou por se tratar de direitos humanos, como no caso da água, ou então de produtos essenciais que têm que ver com o dia-a-dia do consumidor, se o corte não teria de ser determinado por uma entidade autónoma, eu diria mais, independente, que apreciasse os fundamentos do fornecedor e, eventualmente, em contradição, aqueles que o consumidor entenda dever carrear, para depois se pronunciar. É que não pode ter o fornecedor a faca e o queijo na mão, a efetuar por si só os cortes, com o que se obvia a que se cometa os maiores atropelos como se tem vindo a assistir. Devem ser os tribunais, arbitrais ou não, a fazê-lo, depois de uma ponderação adequada, tendo em vista todos os aspectos co-envolvidos. E não se diga que as coisas se eternizarão nos tribunais se o processo for célere, porque é possível criar, nesta onda de tribunais de competência especializada, tribunais equivalentes aos juizados especiais brasileiros, ou então reforçar os tribunais arbitrais, dando-lhes a possibilidade de os fornecedores poderem exatamente requerer a sua intervenção para as suspensões, para os cortes dos serviços, contanto que os consumidores se possam defender, possam usar exatamente o seu contraditório,
os seus meios de defesa, porque ninguém pode ser condenado sem ser ouvido. Isto seria elementar. Seria elementar se nós vivêssemos num autêntico Estado de Direito. Mas eu não queria usar o argumento da autoridade do Marcelo Rebelo de Sousa. Mas Portugal parece, em tantas circunstâncias, ou parece-se com uma autêntica República das Bananas. E isso temos, do fundo do coração, de contrariar, porque não queremos exatamente ser súbditos numa República das Bananas.